Oi, gente, boa tarde, né? Aqui estamos à tarde, mas você que está assistindo a gente aí em qualquer horário, em qualquer momento. Estou aqui, eu sou Thalita, sucesso do cliente do SCIS. Eu estou aqui com a nossa querida, maravilhosa Jamile, né? Nossa treinadora maravilhosa, que super se disponibilizou aqui. A ideia é desse momento, né, de histórias de sucesso, né? Que como já está aqui estampado aqui atrás. Esse momento da história de sucesso é trazer tanto treinadores como pessoas, como coaches de alta performance, né? Que trilharam um ótimo caminho aí pelo SCIS e após a formação em coach. Trazer histórias de inspiração para você que iniciou agora no pós-formação em coach, que está aqui conosco, trilhando esse caminho, né? Pós-formação em coach. E aí, falando um pouco, né, sobre essa maravilhosa treinadora, que é a Jamile. Muito obrigada, Jamile, pela tua disponibilidade, pelo seu momento. Eu sei o quanto você é inspiração para muita gente, né? Já aí com várias turmas iniciadas de formação, vários coaches já, vários coaches, né, acompanhados por você, né? Eu tenho uma admiração muito forte por você, Jamile, você sabe, a gente já conversa aí nos bastidores, porque a Jamile, para quem não, né, e aí a gente vai colocar o Instagram dela para vocês seguirem, mas ela é uma coach de carreira, ela fala sobre carreira e ela vive a carreira dela em alta performance. Então, ninguém melhor do que ela para trilhar esse caminho conosco. Muito obrigada pela você subiu a régua aí, viu? A responsabilidade tá grande. Segura aí. Vamos nessa. Amiga, vai ser um bate-papo, né? Show. A gente, o momento é de a gente bater um papo, de fato. E aí, Jamile, já para iniciar, se apresenta para o público, né? Apesar de eu ter iniciado, né? Porque tenho um carinho enorme, né? Mas apresenta para o nosso público e fala um pouco já sobre o início da tua carreira. Já inicia aí dando show, falando sobre a sua carreira aí. Uma delícia. Realmente, tu é uma amada, muito amada, Thalitinha. E eu aproveito para agradecer de cara já a sua generosidade. Realmente a sua generosidade. Eu sou uma apaixonadíssima mesmo pela jornada de inteligência emocional, pelo tanto que ela me moldou, pelo tanto que ela me permitiu me forjar, pelo tanto que eu cresci em todos os sentidos. Cresci pelo lado de dentro, me tornei uma mãe muito melhor, me tornei realmente, revolucionou a minha carreira, e eu vou já falar um pouco mais sobre ela nessa jornada, mas assim, em todas as áreas, em todos os sentidos. Quem era a Jamile antes? Eu venho de uma jornada onde eu não me imaginava que pudesse existir um extraordinário. Eu nem sabia que existia. Sinceramente, eu achava que a vida poderia ser muito boa. Eu achava que, assim, as pessoas viviam como se fosse numa mediocridade, ou seja, as pessoas não querem grandes coisas. Eu via isso. A minha dose sempre foi já mais elevada, de fato. Eu sou bandeirante a minha vida inteira, então eu já tinha muita coisa construída sobre liderança, sobre ajudar os outros e tal. E aí eu vinha nessa jornada, então, querendo e buscando ser aquela pessoa que estava do bom para o muito bom. O meu objetivo era o muito bom porque eu não sabia que existia extraordinário. Muito menos que existia este bendito termo chamado plenitude. Quando essas duas coisas entraram, foram apresentadas na minha vida, minha amiga, revolucionou tudo ao meu redor. Eu descobri que aquilo que eu achava que era maravilhoso, que era tão lá atrás ainda, que tinha tão mais para eu poder me tornar, para eu passar a ver e para eu passar de fato a ser. Por quê? Eu sempre acreditei na minha responsabilidade de canal, que Deus concede dons pra gente, concede talentos a cada um de nós e que é nossa responsabilidade utilizar da melhor maneira possível. Então, isso já existia dentro de mim. Então, como, Deus, que eu posso agora me posicionar como uma fonte, como um canal muito melhor com essa dose de clareza que eu já tenho agora? Então, isso reverberava muito. Profissionalmente, eu vinha da jornada da advocacia. Eu tinha 12 anos de advocacia, onde eu vinha de uma sociedade muito feliz. Eu tinha uma sócia maravilhosa que eu amo de paixão, muito, Jessiquinha, a doutora Jéssica. E aí, o que aconteceu na minha jornada? Eu tinha um degrau muito bom. Eu buscava sempre, constantemente performar. Só que eu tinha vários vícios em outras áreas que não me deixavam atingir um extraordinário. Então, quem era a Jamile antes? Eu fazia, eu estava sempre ocupada. Eu era aquela pessoa ocupada constantemente.
com um nível de produtividade. Ele acontecia, mas ele acontecia porque na força do meu braço, na marra. Eu estava sempre cansada demais. Eu estava sempre com essa sensação da sobrecarga me acompanhando, porque eu estava sempre ocupada demais. Quando eu vim para a inteligência emocional, ela teve a oportunidade de me resgatar de tudo isso. Então, emocionalmente, eu estava muito cansada. Eu estava muito cansada. Isso me gerava... Eu sou mãe de 4 filhos, uma mãe apaixonada. Eu tinha um nível de espiritualidade que eu acreditava em Deus. A minha família sempre teve essa base, mas eu não tinha nível de profundidade real. Um relacionamento, cuidado, assim, coladinho realmente, sabe? E que isso nos permite atravessar muita coisa, inclusive e principalmente os tempos difíceis. Como que eu chego do outro lado? Então, veio sarando várias e várias áreas. Por quê? Eu tinha emoções e eu não tinha tanto controle assim das minhas emoções. Eu achava que... E eu me dizia isso, eu me considero e me vejo, sei que sou uma pessoa com muita energia. E eu dizia assim, bem, se eu estiver feliz, eu estou muito feliz. Se eu estiver triste, eu estou muito triste. Se eu estiver aborrecida, eu estou muito aborrecida. Não tinha consciência emocional realmente, muito menos a real dose de autocontrole, para eu poder, então, sustentar os resultados que eu tanto me esforçava para construir por um tempo tão perene. Eu construía resultados incríveis e eu cansava desses resultados. Ah, não, eu já consegui isso daqui, agora eu quero isso, agora eu quero isso. E ia mudando constantemente de coisas. Então, eu performei em muitas áreas, eu conheci muitas pessoas, tinha resultados, era respeitada pelas pessoas, mas eu não ficava tanto tempo assim. Rápido, daqui a pouco eu já queria outra coisa, já queria mudar, porque eu não sabia valorizar realmente nem quem eu era, nem o que eu merecia, e tinha muita crença de capacidade. Eu me enxergava muito capaz, então posso largar isso daqui, começar outro, largar isso daqui, começar outro. A disfuncionalidade roubava o meu melhor. Entendi, amiga. E pós-formação em coach, decidi fazer, até é legal você falar um pouco sobre a tua decisão de fazer a formação, mas pós a formação em coach, como foi que você identificou qual a carreira que você ia seguir? Amei a formação em coach, de fato você coach, vou seguir essa carreira, e como foi que você conseguiu permanecer, né? Porque eu acho que é uma dor de muita gente que está na transição de carreiras, né? Muitas pessoas estão nessa transição de carreira. Como foi que você identificou? Não, Maravilha. de fato eu vou conseguir, vou seguir nessa carreira e vou permanecer seguindo, né? Perfeito. A primeira coisa foi que quando eu tive a oportunidade de ser apresentada a essa metodologia, que como eu era da advocacia, eu conheci através de um curso na advocacia que eu fui fazer, e o ministrante era um coach formado pela Febracis. Foi assim que eu tive acesso. Então eu me apaixonei e vim fazer o formação. Quando eu fiz o formação, eu fui apresentada uma versão de Jamile muito melhor do que a que existia antes. E primeiro eu precisei me restaurar, eu passei por esses momentos, fui sendo resgatada, e ali eu vi que a minha missão era muito maior, a minha responsabilidade de ajudar as pessoas era muito maior. E aí eu fui avançando estágios. Dentro disso, eu comecei a atuar como coach para eu poder ajudar essas pessoas, porque sempre queimou muito isso em mim. Eu quero ajudar pessoas, quero resgatar pessoas. E quando eu ia resgatando, eu vi assim, eu, Jamile, sou uma pessoa. Eu tenho 24 horas. Por mais que eu queira muito ajudar pessoas, se eu continuar ajudando as pessoas dessa forma que eu vou pingando uma gota aqui, uma gota ali, uma gota ali. Eu talvez não consiga alcançar tantos. Para mim, foi extremamente necessário eu me enxergar nesse momento, então, ok. Como eu vou me posicionar para eu me conectar com pessoas chaves que elas são fonte de transformação para vários? Elas já conduzem várias pessoas. E aí, desse olhar e desse sentir, foi que eu fui, então, me aproximando do business. Porque esses empresários e essas altas lideranças, que eu não compartilhei antes com vocês, né? Mas eu venho da jornada, eu sou apaixonada e conecto negócios e inteligência emocional. Como eu me fortaleço e me torno uma pessoa ainda melhor para eu poder performar no meu negócio, na minha carreira, na minha empresa. Isso é o que eu faço realmente. Então, quando a gente fortalece essas pessoas que estão no topo da cadeia, porque a cadeia só consegue, ela bebe muito daquilo que o topo está vivenciando. Não é o que o topo manda, então eu ajudo empresas a enxergar missão, visão e valores, mas não serve de nada, ou serve muito pouco, se aquela empresa não vive isso, não dá vida para isso. Jamile, como é que dá vida para isso? Simples, tem que começar pelo topo. O topo é sempre top-down, tem que acontecer daqui de cima e alimentar a base. Então, eu me posicionei para ajudar essas pessoas, essas altas lideranças,
lideranças, esses empresários, a se tornarem essas pessoas, esses líderes muito melhores, esses gestores muito melhores, para eles poderem alimentar a cadeia deles da forma certa, como eles realmente querem ver acontecendo. Que massa. Muito bom essa tua percepção. É legal identificar, né? E legal como você pode identificar também a tua carreira, tanto business como qualquer outro nicho que você vai seguir. É muito do que você quer para o mundo, né? De propósito. Perfeito, né? Perfeito. Então, exatamente. Foi muito lindo. Muito obrigada por compartilhar. Jamile, fala um pouco mais como foi, eu sei que falou um pouco como identificou o teu nicho, mas como você perdurou, como você conseguiu de fato, agora eu consegui deslanchar, como você identificou, prospectou clientes, como foi para você essa fase, né? Show. Essa fase, ela foi acontecendo da seguinte maneira, da feita que eu fui enxergando, e a gente vai vivendo fases, tá? Não é assim, agora eu já vi, tá tudo, quem dera, muita inocência nossa. Ela vai realmente se desdobrando até a própria essência do nosso propósito, não é assim, eu aperto o botão, tchanã, meu propósito, oi lindo, me dá um abraço, quem dera. Ele vai realmente se desdobrando à medida que a gente vai amadurecendo. E aí eu me lembro, essa foi a primeira etapa, eu queria me conectar com pessoas que elas pudessem multiplicar isso, que a transformação delas multiplicasse. Tá. Caminhando nisso, eu consegui perceber que as pessoas, muitas vezes, a nossa fase adulta, nossa idade ativa, que é o momento de trabalhar, fica com a maior parte da fatia do nosso tempo, muitas vezes. Então, as pessoas, se eu quero ajudar pessoas, onde é que elas passam mais tempo de todos? No trabalho? Quem é um adulto ativo que eu posso fazer processo de coach com os adultos, não com as crianças. Então, como eu alcanço essas pessoas? O maior tempo que elas passam é dentro do trabalho delas. Nossa. Então, se a pessoa está o maior tempo ali, o que ela precisava? Que fizesse sentido. A razão dela estar ali. Então, são pessoas conectadas com a missão daquele local e aquele local atraindo realmente as pessoas certas, porque senão a gente acumula pessoas infelizes no caminho. Jamile, como tu montou a tua estratégia? Eu comecei a conseguir sentei, planejei aí de novo, eu vou aproveitar você que é analista de perfil comportamental, você que entende, é essencial para a gente poder entender mais sobre a natureza. O que é perfil comportamental, Jamile? Fala sobre a minha natureza. Presta atenção para você, eu não sei qual é o teu nível de clareza sobre isso. Mas perfil comportamental não é camisa de força, tá? Ele nos mostra a clareza de característica que nós temos na minha base. Ou seja, eu já tenho essas cartas aqui à minha disposição. O que eu já tenho de melhor? E o que são pontos que eu preciso desenvolver? Quando eu fui unindo essas informações com o nível de subida que os empresários queriam ter, porque muitas vezes, o que os empresários buscam? Como que a empresa deles vai performar mais? Como que ele vai atingir resultados melhores? Como a linguagem deles? E aí, Jamile, como é que faz mais lucratividade? E muitas vezes, pega isso para você também, que está se posicionando nessa jornada do business, tá? Muitas vezes tem empresários, principalmente quando eles estão em início de carreira, tipo, empresas pequenas e médias, normalmente, elas têm dificuldade em entender sobre lucratividade. Sim. Parece louco, mas tem dificuldade. O básico, né? Elas enxergam, sabe o quê? Faturamento. Ai, Jamile, eu quero faturar mais. Faturar mais não é o objetivo, porque o faturamento sozinho ele não me diz nada. Não me diz nem se tem dinheiro em caixa realmente. Não me diz se aquele negócio está sendo próspero ou não, porque eu não sei qual é a margem de gasto, de custo que ele está tendo. Então eu sentei, fui planejar, que não era algo na minha natureza, eu precisei conhecer sobre perfil comportamental para eu criar estratégias, para eu ver que se eu não sei sobre isso, você que não é analista de perfil comportamental, corra para poder se tornar, porque isso revolucionou os meus resultados e a minha vida, amiga. Eu aprendi a criar estratégias olhando para a natureza que eu já tinha e para aquilo que me faltava. E eu precisava aprender como que eu ia lidar com aquilo que me faltava. Bom. Então, a minha natureza, que era muito rápida, eu aprendi a respirar. Aprendi a planejar mais. Dei passos para que as coisas pudessem acontecer de forma encadeada. Dar cadência para as coisas. Criar uma jornada, que tudo isso, para minha natureza, é muito desafiador de início. Por isso que não é camisa de força. A gente muda e constrói o que a gente quiser. Ah, Jamile, mas na minha família sempre foi assim. Lindo, foi assim até aqui. Você pode escolher a qualquer momento redesenhar o seu caminho. Redesenhar o caminho da sua carreira, da sua empresa. Ah, eu sou a segunda geração da minha família nessa empresa, nesse negócio. Eu sou a terceira. Não importa. Você consegue desenhar cada coisa que você quiser nesse momento. A escolha é sua. Agora é o seguinte, para eu fazer as escolhas,
Isso vai me pedir, muitas vezes, alguma alteração. E para isso eu vou precisar enxergar o que é que eu estou fazendo agora, o que é que eu quero que passe a acontecer, que preço eu estou disposto a pagar. Foi o que eu fiz. Eu vim sentar, elaborar as estratégias necessárias, mapear como que eu iria chegar, alcançar essas empresas, para criar o que, Jamile? A narrativa necessária, conseguir comunicar para os empresários aquilo que fazia sentido para o ouvido deles. Aquilo que eles estavam dizendo que estavam em busca. Eu sabia o que eu queria entregar. O que eu queria entregar? Inteligência emocional. O que eu queria entregar? Pessoas restauradas. Eu queria um time... Uma vez eu fui convidada por uma empresa, que eu sou de Belém do Pará. Lá em Belém, uma empresa me chamou e ela estava com a seguinte realidade. Ela tinha quase 30% do quadro de funcionários dela não atuando naquele momento, porque sempre tinha alguém adoecido com a CID. Eu me esqueci certinho o nome da CID que falava, mas era um afastamento por conta de quadro emocional, sim, de quadro mental, de saúde mental. Ou seja, uma outra pessoa, ela pode até me falar assim, não, é o fulano, porque muita gente se justifica nisso, né? O fulano é mais frágilzinho. Nossa, não pode nem falar com o fulano. Agora, quando você pega dados... Importância de você trabalhar dados, hein? Tanto coach quanto você empresário. Você que é coach tem a sua empresa aí. Você tem gestão, você tem dados, você mapeia e você usa os dados para tomar decisões. E aí eles tinham aquela realidade. O que isso me mostrou? Amigo, falta essencialmente inteligência emocional aqui. Falta você cuidar das pessoas, falta você aprender a desenvolver pessoas, falta você aprender a liderar as pessoas. Onde eles sentiram, por que eu fui chamada naquele momento? Porque estava impactando o bolso deles. Estava refletindo no caixa, porque eu tinha 30% do meu efetivo fora. E aí eles recebem por aquele dia, porque ele está de atestado, não pode ser descontado. Sim. Então, onde o empresário sente? No bolso. Então, você precisa ajustar a sua comunicação. Tudo, por que tantas vezes a nossa diretriz, que é o nosso grande Paulo Vieira, né? Por que tantas vezes ele reforça isso pra gente? Cara, tudo é a narrativa. Você tem que ter um objetivo e escolher a forma que você vai se posicionar e falar sobre ela, para você alcançar quem precisa ser alcançado. E aí eu estruturei, montei as estratégias e me lancei para poder, então, passar a abordar essas empresas. Jamile, o que tu montaste já deu certo? Bem-vindo. Deixa eu mandar um beijo para você, meu querido, que está com a esperança no seu coração de acertar de primeira, viu? Meu querido, eu costumo falar, Thalitinha, eu até digo assim, compartilho com os meus coaches, com os meus empresários a jornada, que é, você não tem compromisso com o passo certo, você tem compromisso com o passo assertivo. Eu sou a pessoa que construo a jornada de passo assertivo. Jamile, o que é o passo assertivo? É que nesse momento, olhando para esse cenário, para essa situação, para esses recursos, para essas características, com um nível que inclusive agora eu tenho de conhecimento, de capacidade, qual é a decisão que eu tomo de ação que vai me direcionar naquilo. E pode ser que você não esteja certo, mas aquilo vai te ensinar já algo, que é o passo assertivo. Eu vou ter um reflexo, uma capacidade de análise desse passo que aconteceu. Agora, se eu não der nenhum, o que eu analiso? Verdade. E a amiga, você falou sobre... Eu achei interessante porque você usou a análise de perfil para se identificar e para identificar o próximo. E você também usou o auto-coach, né? Total. Porque você se avaliou. Eu acho que a gente percebe muito nas pessoas que falta você usar um pouco das ferramentas que você tanto sabe em você mesmo. Perfeito. Então, acho que o auto-coach e de fato usar tudo que você aprendeu. Você quer vender uma coisa e você não usa em você, né? Você não aparentemente não acredita. Então, primeiro, usar em você. 100%, né? Sensacional, né, amiga? Maravilhoso, é exatamente isso. Por quê? Porque isso me dá validade. Isso me dá segurança. Por que as pessoas ficam balançando? Porque você, coach, tantas vezes balança para conseguir fazer, abrir sua boca e se posicionar. Porque muitas vezes você ainda não está vivendo. E olha, tem duas coisas muito claras. Eu posso ser exemplo de resultado ou eu posso ser exemplo de jornada. Ai, Jamile, eu me lembro de um momento da minha vida que eu estava com um pilar, inclusive conjugal, bem desafiador. Eu estava numa jornada bem desafiadora e olha só, presta atenção para você também, se isso estiver acontecendo na tua carreira. Por vezes, eu tinha clareza de que eu precisava fazer algo, então eu agia, prospectava, atendia, mas eu podia estar gerando naquele momento resultados melhores. E por que eu não estava? Porque eu me cobrava que eu já estivesse, eu aprendi sobre plenitude, eu já queria estar na plenitude de todos os meus pilares.
Não acontece assim, meus lindos. Sejam bem-vindos. A gente sempre tem uma estrada. A gente vai caminhando. Por que que a gente tem... Poxa, o nosso criador da metodologia, o Dr. Paulo Vieira, até hoje tem coach, 25 anos de estrada. Por quê? Porque eu tenho clareza, não é... O que eu tenho clareza? A gente está falando aqui sobre alta performance. Eu tenho clareza de que quem eu sou agora não ganha o jogo de amanhã. Eu preciso aprender coisas novas, melhores, me tornar melhor emocionalmente, cognitivamente, para eu então poder avançar. Então é essencial nós termos as ferramentas e nós usarmos, porque isso me valida. Nessa hora, quando a Thalita me pergunta algo, eu consigo dizer para ela por quê? Porque eu vivi, porque está na minha história, porque eu tenho essa jornada. Senão eu não tenho como saber. E a pessoa é incrível. Sabe física quântica, meu querido coach? Pois é, a física quântica vai muito além das suas palavras. Só 7% é aquilo que a gente fala, né? O que a minha boca abre e te diz, te alcança em 7%. Todo o restante você consegue absorver por todo o restante da comunicação que é feita. Então, a minha verdade, ela passa nesse momento. Quando eu tenho essa segurança e essa validade, isso consegue alcançar as pessoas. Foi essencial na minha jornada o acompanhamento do sistema, do SCIS, realmente, para que eu pudesse ir me treinando. Eu escuto, até eu estudo sem parar. Faço, escuto, reescuto. Nossa, como? E aí, isso foi fazendo o diferencial realmente da minha jornada. Para quê, Jamile? Para tu muito saber? Não, para eu poder ter profundidade. Várias e várias vezes eu repeti, e até hoje eu repito, o mesmo estudo. Porque eu não consigo absorver tudo ao mesmo tempo. Então, eu passo, repasso, porque a cada vez eu vou mais uma camada, e me permitindo mergulhar mais, me transformar mais para eu poder ajudar os outros a se transformarem. Muito bom, muito bom. Amiga, eu queria entender também, você falou sobre montar um plano de ação, né? Porque você montou um plano de ação para prospectar pessoas. E aí eu queria entender quais os teus desafios nesse momento, né? Você falou que tem uma jornada aí difícil, não difícil, não vou falar essa palavra difícil, porque é palavras negativas não, mas uma jornada mais desafiadora, porque todo início, de fato, tem o seu desafio, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter medo, mas o medo não pode nos paralisar. Como foi esse início? Quais os teus os maiores desafios nesse início? Né? Olha, eu tenho certeza, Thalita, e é por isso, onde entra o nosso cognitivo? Com o conhecimento e com o estudo, me trazendo a nível científico mesmo, falando de ciência, que 87% dos nossos resultados vem do nível de preparo emocional que eu tenho. Então, não é o que eu muito estudo, é o que eu muito utilizo do conhecimento que eu já tenho, daquilo que me está acessível. Então, quando eu vim fazendo esse ajuste de jornada, eu tinha, não é que eu não me movimentava, eu me movimentava com resultados menores do que o que eu poderia, porque o ajuste maior para mim, no meu caso, era a necessidade do ajuste emocional, para eu poder fortalecer quem eu de fato era e queria me tornar. Por quê? Porque eu só consigo atingir o nível de resultado daquilo que eu já enxergo em mim, de quem eu sou. Quem eu sou consegue gerar esse resultado. Jamile, eu ainda não estou vivendo isso. Aprende como se fortalecer, vem para a jornada, vem para o processo, aprende a moer para que então isso possa acontecer. Nós temos 2 caminhos, o emocional e o racional, e o cognitivo. Quais são os novos aprendizados que eu tenho que ter? Qual é o novo curso que eu tenho que fazer? Qual é o novo livro? Quem são as novas pessoas que eu preciso conhecer? Quais são os novos lugares que eu preciso acessar? Por exemplo, eu dou estímulos claros para minha própria criatividade. Porque senão eu repito mais do mesmo e ninguém pode avançar com mais do mesmo, né, minha amiga? E aí sim, aí de novo, o que eu tenho? Clareza. A partir da clareza eu começo a trazer intencionalidade. Como é que eu vou escolher e agir de forma intencional na direção daquilo que eu realmente quero viver? Aí sim eu começo a administrar o meu tempo com mais sabedoria, os meus recursos com mais sabedoria, criar estratégias com mais sabedoria, e daqui a pouco a gente pode inclusive falar especificamente, Jamile, aí na prática, as estratégias, como é que faz, como é que ajusta essa jornada? Eu quero saber. E eu quero essa dica agora. Você quer essa dica? Opa, delícia! Eu quero essa dica agora. Eu acho que todo pra mundo... gente. Solta o coraçãozinho, conta alguma coisa pra gente aí. Pra gente saber eu amo essa história do coraçãozinho da Jamile. Solta o coração. Depois ela vai contar no Instagram dela. Verdade. Delícia. Amiga, conta aí pra gente como foi. Show, vamos lá. O que eu fiz? 2 mapeamentos.
Pega papel e caneta, hein, para você estruturar agora o seu próximo passo, independente do seu nicho. O que eu mapeei? Número 1, quem já existia na minha rede. Quem já existia na minha rede? Porque quem já existe na minha rede, de alguma forma, já se relaciona comigo. Já bebe no meu conhecimento. Ainda não sei em que nível ele pode estar me percebendo ou percebendo o outro, mas se ele é meu seguidor, se ele faz questão de estar aqui, é porque ele quer continuar a receber, continuar a saber. Então, eu já tenho aqui uma porta mais aberta. Então, eu relacionei essas empresas e esses empresários para eu poder enxergar com clareza quem eram. E eu relacionei uma lista de empresas, a estratégia que eu peguei naquele momento, inclusive, que é a que eu continuo mapeando. Eu traço uma rota. Então, eu já abordei empresas, assim, eu mapeio. Bem, se eu quero abordar nesse momento pequenas empresas, quais são as pequenas empresas que eu já quero alcançar? O meu drive é muito voltado para alta performance. Então, eu sempre busco, Jamile, dou aquela famosa gulgada e pesquiso quais são as melhores empresas dos ramos. Quais são as 10 melhores empresas, pequenas empresas? Quais são as 10 melhores médias empresas? Eu faço literalmente em forma de estratégia para eu buscar mapear. Por quê? A gente sempre tem uma forma de conexão. Sempre tem. Tem alguém que conhece alguém, de alguma forma você vai chegar lá. Se você tiver intencionalidade, se você tiver clareza e criar a estratégia certa para isso. O que eu costumo falar? Que as pessoas já estão aí na vida vivendo. Se a gente tem, de fato, algo positivo para acrescentar na vida delas, meu amigo, não perde tempo. Levanta e vai fazer o negócio acontecer. Vai fazer. Porque, de alguma forma, a gente já está. Vivendo, a gente já está. E agora, como é que a gente faz isso valer a pena? É o que eu uso na minha vida e na minha carreira. Aí eu fui estruturando as estratégias para, de novo, bater na porta. Ah, não conheço ninguém. Eu fiz isso, tá? Ajuste a sua dose de ousadia aí. Bote aí a sua carinha para jogo. Se arrume e vá lá bater na porta. Não conheço ninguém. Bate na porta da recepção, porque alguém abre a porta naquela empresa. Aí depende do nível da empresa que você vai alcançar. Porque eu já tive empresas que eu bati na porta e não consegui acessar. Porque ela era uma empresa muito grande e naquele momento aquela empresa, a referência deles era manda um e-mail para esse setor e aí fica bem mais desafiador para você conseguir acessar. Mas não tem problema, porque isso te traz aprendizado. Você já sabe que aquela empresa, ela não é uma empresa desse tipo de acesso. Você vai precisar criar conexões. Mas tá tudo bem, porque vai ter empresa que você vai acessar mais fácil. Como eu vou saber, Jamile? Indo pro jogo. É ir para campo mesmo. Então é mapear, reestruturar, montar a agenda, colocar os horários que você vai abordar, anotar quem são o nome das pessoas. Jamile, o que é que tu dizia? Sabe como é que eu vou compartilhar essa com vocês? Pega essa que é... Agora tem ouro, amiga. Eita. Agora tem um ouro poderoso. O que eu dizia? Eu virava logo amiga das pessoas. Como, Jamile? Eu dizia assim, primeira pergunta que muitas vezes as pessoas não sabiam, né? Vocês conhecem? Tem alguma coisa aqui na empresa de vocês, alguma palestra, algum programa, algo que aconteça sobre inteligência emocional? Normalmente, praticamente sempre as pessoas me diziam, não tem. Aí eu dizia, tu sabe o que é inteligência emocional? Para recepcionista. Sabe o que é inteligência emocional? Ou para, se eu conseguisse chamar logo a gerente, né? Não sei. Tu sabia que dá para você poder viver melhor, aprender e ser auxiliada pela sua empresa? Quanto que seria importante para você que a empresa te olhasse, te percebesse, te estimulasse, soubesse como tirar de ti o teu melhor formato? Mano, o olhinho já brilhava. Pega isso pra você também, porque você pode usar a partir de hoje. Me conte, vá lá no meu Instagram e me conta como tá sendo a sua experiência com isso. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer se sentir importante. Todo mundo quer se sentir validado. E isso que proporciona isso pra nós é a inteligência emocional. Se eu não entendo sobre isso, eu não consigo avançar. Então, essas pessoas me ajudavam a abrir as portas. Pera lá que eu vou chamar a gerente. Sim. Pera lá que eu vou chamar o diretor. Pera lá que eu vou te dar acesso. Porque elas queriam ser melhor tratadas, melhor vistas. E aí, elas me permitiam o acesso. Olha lá. Pega pra você. Às vezes você tá tentando capturar o presidente da empresa, né? E a pessoa que vai te levar para dentro daquela empresa talvez nem seja ele. Né? Quantas ferramentas você talvez tenha seguido a área business, mas quantas ferramentas você contratou que quem trouxe para você não foi você que trouxe para a empresa, foi quem estava precisando, né, sentindo aquela dor e precisando daquele impulsionamento, né? Então, talvez você esteja procurando uma pessoa errada, né? Perfeito. Amiga, eu não li nenhuma das perguntas porque a gente teve uma conversa incrível, né? Porque realmente, assim, quem vive o processo
A gente trouxe a Jamile, né, e outras histórias inspiradoras, né, até a gente colocou como histórias de sucesso, porque ela trilhou como treinadora muitas dores, né, muitos dos caminhos, das pedrinhas que vocês estão encontrando no caminho aí, ela já trilhou, está como nossa treinadora, impactando outras tantas vidas, assim como foi o sonho dela, que eu tenho certeza que também é o sonho de cada um de vocês que está aí nessa carreira de coach, né, tentando nesse caminho de impacto aí no mundo, né, transformando pessoas em pessoas emocionalmente saudáveis, que é nossa grande missão, né, empresas e em pessoas. Amiga, eu quero só para fechar, né, para você falar que eu gostei muito dessa pergunta, escrevi, mas eu quero ler mesmo, que é olhando para trás, para a tua própria jornada, de que maneira o SCIS, né, o sistema de coach que a gente tem hoje, que é um dos sistemas que mais ajuda, a gente tem histórias maravilhosas de uso, né, de quem usa de fato o sistema, de que forma ele influenciou nas tuas decisões, de que forma ele ajudou você a trilhar esse caminho aí de sucesso. Show. O SCIS, ele sempre me acompanhou. Desde que eu fiz o primeiro curso, a primeira coisa que eu fiz na vida dentro da Febracis foi, de fato, formação em coach. E desde lá eu contratei o SCIS e nunca descontratei. Eu nunca deixei de caminhar sem. Por duas coisas muito claras. Ela me fortalecia muito enquanto CPF e me fortalecia muito enquanto CNPJ. Me fortalece até hoje enquanto CPF e enquanto CNPJ. O que tu quer dizer com isso, Jamile? O CPF é eu ter a oportunidade de enxergar novamente, de escutar os treinamentos e me permitir vivenciar para poder passar por aquilo na minha jornada emocional, vim fortalecendo. Além, claro, o processo de coach, ele me permite isso. É ele que reprograma a minha crença. Não adianta eu estudar e não vim fazer processo, porque eu tenho que passar pelas ferramentas vivenciando de fato. Não é o meu racional que entra em jogo. E aí, Jamile, na hora do estresse, na hora da pressão, você não vai conseguir entregar algo diferente do que está instalado em você. Por isso que a gente precisa constantemente do processo real, do processo de coach. E aí o SCIS, então, ele me ajuda a vir fortalecendo essa minha jornada enquanto CPF. Outra dica de ouro, pega aí. O que eu uso muito nessa jornada enquanto CPF? Vídeos subliminares. Você, coach, pegue aí a sua caneta, tá? Vá lá na parte de bônus, vá lá na parte de vídeos subliminares. Tem 4 áreas lá que são essenciais e eu fortaleço muito, eu abasteço a minha mente constantemente. Além de eu fazer os exercícios rotineiros, que eu já estou dando o comando ativamente, eu ainda me submeto ao comando, tipo, a base passiva, a receber isso passivamente, que é quando eu boto o vídeo para rodar e eu vou recebendo aquelas imagens, abastecendo a minha mente, aquelas imagens de abundância, aquelas imagens daquilo que se comunicam com o que eu quero viver, com o que eu quero me tornar. E as mensagens, as palavras mesmo escritas que vêm tão rápido nos frames que a gente não consegue identificar racionalmente, não dá tempo. As imagens são empilhadas de forma muito rápida, muito veloz. E aí eu bebo muito isso. Acontece muita coisa extraordinária na minha vida. Eu quero que você conte pra gente o que vai acontecer na sua também, porque eu garanto, você empilhando vai acontecer. Enquanto CNPJ, porque CNPJ, Jamile, que é olhando para minha própria jornada, para minha carreira, para minha empresa, que eu sou uma empresa, tá? Então eu quero que você tenha essa clareza. Ai, Jamile, mas eu trabalho sozinha. Ai, Jamile, mas eu sou, eu só sou coach. Meu amigo, não é você só é coach. Você é coach. Fortalece a tua identidade aí, levanta esse nível, enche o peito, olha e me diga que tipo de coach você é. Porque existe coaches de alta performance, existem coaches de muito sucesso. Inclusive é assim que você se torna treinador, tá? Quem quiser uma dica aqui para vir pra jornada com a gente, nós estamos crescendo pra caramba, expandindo pra caramba e a gente sempre tá de porta aberta pra quem? Pros melhores. Pros melhores. Porque no mundo existe o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro, no meio tem um monte de gente e tem mais um tantão no resto da fila. Você quer ser resto? Você é o rabo ou você é a cabeça? Tem uma escolha para fazer e um preço para pagar para isso. Quando eu vim para o meu CNPJ, ter o sistema de coach sempre fez total diferencial para mim no atendimento de cada etapa. Na prospecção, porque eu abro o meu computador
Eu tenho um sistema. Eu peço assim, querido, me dê seus dados. Opa, dados para quê, Jamile? É porque eu tenho um sistema aqui. Eu tenho um sistema que tudo que a gente conversar vai estar registrado e vai gerar um documento para você, que você vai receber aí quando nós finalizarmos esse momento aqui. Então, o momento em si, ele sempre é impactante. Só que as pessoas, muitas vezes, às vezes no corre-corre da vida, pode ser que ela perca informações daquilo. Mas o documento, a importância, aquilo que você já gerou para ele, o seu posicionamento muda completamente. Imagina você... E outra, o sistema nos garante um formato. Eu não preciso tentar adivinhar. Ai, pera lá, deixa eu pensar. Como é que eu vou fazer dessa vez? Cara, você perde tempo, você perde produtividade quando você tem que toda hora criar uma coisa nova. E se você aprender a repetir o que tem de melhor? É o que o sistema faz pra gente. Eu não preciso ficar pensando como eu vou fazer. Eu chego e faço. Eu chego e realizo. Porque em altíssimo nível entrega algo de muita qualidade. Então isso me ajuda a prospectar, porque já mostra de cara o nível da entrega que eu tenho, mostra profissionalismo. Mostra o nível de seriedade que eu tenho. Número 2, me mostra, me auxilia durante o processo com aquele meu cliente, independente se o cliente é a empresa em si ou se é o CPF, se é o empresário, a alta liderança, independente disso, porque ele recebe constantemente o material dele, que ele pode acompanhar a evolução dele, e isso já está tudo registrado. Vou contar um segredo para vocês, tá? Porque, Jamile, eu tenho muita informação na minha cabeça e você também. A gente tem muita informação e muitas pessoas e muitas histórias que se cruzam com a nossa. Por vezes, eu não lembro de cabeça. E eu nem tenho mais o peso de ter que lembrar. Eu não me cobro isso, porque tá tudo no sistema. Eu abro ali, releio, opa, pera lá. E eu faço isso, viu? Você, coach, espero que você também faça. Se você não faz, a partir de agora, resolva fazer. Antes de você ir para a jornada com o seu cliente, leia, mergulhe novamente como é que estava a estrada dele, o que estava acontecendo, para quando você abrir, você pegá-lo do ponto que ele estava realmente. Porque às vezes o coach está desconectado do cliente, ele pensa que é só chegar e entregar de qualquer jeito. Amigo, quem faz de qualquer jeito vai construir um resultado de qualquer jeito. Você quer alta performance ou não? Simples. Aí a gente passa para um outro nível. Então ele me acompanha durante o caminho e ele me auxilia ao final. Porque eu faço parte da jornada de coach que é recontratado. Eu sou recontratada pelos meus clientes. Para quê, Jamile? Para o próximo nível. Eles vêm, nós construímos a visão, eles têm objetivos claros para alcançar, eles alcançam, superam, vivem, voltam para as suas atividades, fortalecidos com esse novo degrau, e depois de um tempo eles voltam para poder... Ei, Jamile, agora eu quero subir ainda mais a minha régua, passar para esse outro degrau aqui, esse outro nível aqui. E aí eles voltam e me recontratam. E olha, vou compartilhar com você. Em um ano, eu consegui, eu tenho a jornada na minha história profissional, na minha carreira, de ser recontratada em um ano de diferença com 50% a mais no meu preço, 50% a mais na minha lucratividade. Como que tu consegue isso, Jamile? Eu não trabalho vendendo hora, eu trabalho vendendo resultado. As pessoas me buscam pelo nível de resultado e de transformação que vai ter na vida delas. Por quê? Porque eu vivo isso e porque as pessoas e empresas que eu auxilio, elas vivem esses resultados. Então, a pessoa sabe que compensa para ela. Cara, eu vou comprar mais caro? Vou comprar mais caro. Por quê? Porque compensa. Por quê? Porque vale. Porque eu sei o que eu estou injetando. Eu sei quem eu me torno e o nível de resultado que acontece ao meu redor. Teu negócio está 50% mais lucrativo? Está 50% mais valorizado? E você ainda vende? Continua vendendo? Isso nos dá indicadores claros, né? Da nossa jornada. É isso, minha amiga. Que massa. Eu amei esse momento. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tenham curtido essa conversa. Muito obrigada, Jamile, pela sua disponibilidade, por viver essa missão de verdade, de coração aberto, porque crescer e contribuir tanto, né? Muito obrigada, de verdade. Conte conosco aqui do SCIS, conte conosco aqui do time de sucesso do cliente. Está aqui a Giovana, todo mundo conhece a Giovana, né? Está aqui a Giovana aqui atrás assistindo a gente também. Então, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe demais a sua vida. E eu agradeço demais a todos que assistiram. E eu espero que, de verdade, tenha sido transformador para vocês
que de verdade gere algum resultado, um resultado extraordinário. E eu quero que compartilharem histórias de sucesso também surjam desse vídeo, tá bom? Perfeito, coisa deliciosa, gratíssima, princesa. Eu vou compartilhar o último pontinho aqui dentro dessa nossa jornada, com clareza nesse foco desse crescer e desse contribuir, que é que vocês assumam a responsabilidade aí. Sobe a tua dose de ousadia, sobe a tua dose de ambição que você queira, você já está abastecido do que existe de melhor, então busque de fato o melhor, se comprometa em gerar o melhor, porque quando a gente cresce, quando eu cresço, mais longe o meu braço chega, mais pessoas eu posso ajudar. E ajude de fato. Não pense que tudo é só por dinheiro. Então agora que eu já tenho... Eu acabei de te falar sobre a minha dose de lucratividade, mas tem várias coisas que eu faço sem precisar ter dinheiro nenhum. Sem eu ganhar dinheiro para isso. Sem, não, eu só faço se a pessoa me pagar. Não seja ganancioso, seja abundante, seja abundante. Uma fonte que abunda e transborda, ela tem o suficiente para ela tem muito mais do que o para ela e ela começa a irradiar ao redor dela. Naturalmente vai acontecer. Só não fica pelo meio do caminho, te mantém na jornada. Se você já está fazendo certo e ainda não floresceu, continua. Existe muito poder no persistir e no continuar, porque vai acontecer. É só você continuar. Ai, amém. Obrigada, um beijo. Beijo. Até a próxima, Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.